Na carta que escreveu aos Filipenses, o apóstolo Paulo traz um ensinamento muito importante, a partir do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das marcas do caráter do Mestre é a humildade. Quando Jesus veio ao mundo, ele não nasceu em berço feito de ouro, mas em uma simples estrebaria. O Rei dos Reis não andou em grandes carruagens. Muito pelo contrário, ao entrar em Jerusalém, Jesus estava montado em um jumentinho. O próprio Cristo também demonstrou humildade ao lavar os pés dos discípulos. Portanto, o nosso maior objetivo como discípulos de Jesus é ser parecido com ele. O apóstolo nos fala na carta que, mesmo tendo a natureza divina, Jesus não tentou ser melhor do que o Pai e nem desobedeceu à sua vontade. Muito pelo contrário, Jesus, sendo o Filho de Deus, negou a si mesmo e foi fiel até a morte na cruz. Nosso Senhor não foi egoísta, buscando os seus próprios interesses. Ele pensou em cada um de nós e foi obediente em tudo. Por esse motivo, o Pai o exaltou e fez com que o seu nome estivesse acima de todos os nomes, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo nos ensina a sermos humildes, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Não devemos buscar somente os nossos próprios interesses, mas também os dos nossos colegas, ajudando uns aos outros, pois, como está escrito, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Somente em Cristo conseguimos nos tornar pessoas melhores. A humildade de Jesus é um exemplo a ser seguido. Ser humilde é reconhecer nossas limitações, pedir ajudar quando for necessário, é reconhecer quando erra e tentar ser melhor a cada dia, sabendo que, sem a ajuda do nosso Senhor Jesus, não podemos fazer nada. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Na carta que escreveu aos Colossenses, o apóstolo alerta aos crentes daquela igreja quanto às falsas doutrinas que estavam sendo pregadas na cidade de Colossos. Os falsos mestres ensinavam sobre a adoração a anjos, proibiam as pessoas de comerem algumas comidas e inventavam leis que não estavam registradas nas Escrituras. As pessoas ouviam e acreditavam nos falsos ensinamentos. Paulo, porém, ensinava sobre a importância de estar com a fé firmada em Cristo. O apóstolo deixou um ensinamento aos colossenses que serve para os crentes dos dias atuais. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O ensino de Paulo nos alerta de que devemos ter cuidado para não sermos enganados por falsos pregadores da palavra de Deus. Por isso, é tão importante frequentar a escola dominical, dedicar-se à oração, leitura e estudo da palavra, pois assim teremos a nossa fé fortalecida. Quem não busca esse conhecimento acaba sendo enganado e paga um preço alto por acreditar em mentiras. Para isso acontecer, além de orar e ler a Bíblia diariamente, devemos seguir outra orientação do apóstolo Paulo: sempre dar graças a Deus. Os crentes da igreja de Tessalônica haviam se convertido há pouco tempo e estavam sofrendo grandes perseguições por parte do imperador romano. Paulo celebra a fé e a esperança que os tessalonicenses têm em Jesus, apesar de toda a tribulação. Por causa da perseguição, muitos cristãos morreram como mártires, e suas famílias se perguntavam o que aconteceria com eles quando Jesus voltasse. Mártires são aqueles que sofreram perseguições e foram mortos por amor a Jesus. Eles morreram por não negarem a fé em nosso Senhor. Paulo, então, os consola dizendo que Jesus voltará em glória. Ao som da trombeta, nosso Senhor descerá dos céus. E os que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, se estivermos vivos no dia da volta de Cristo, seremos transformados e levados juntamente com eles aos ares.
A primeira fase da volta do Senhor é chamada de arrebatamento da igreja. Nesse dia, os crentes serão tirados da terra de forma rápida, como se fossem raptados. Não sabemos quando acontecerá esse evento. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor virá como um ladrão na calada da noite, quando todos estiverem dormindo ou distraídos, e não verão quando o Senhor chegar. Por esse motivo, devemos estar vigilantes e firmes, orando sem cessar. Na segunda carta de Paulo, destinada aos Tessalonicenses, o apóstolo continua a demonstrar a sua satisfação em saber que, mesmo sendo perseguidos, os crentes de Tessalônica permanecem firmes na fé, alertando os cristãos a estarem preparados e firmes na fé para o grande dia da volta do Senhor. Na época da igreja dos Tessalonicenses, muitos falsos mestres surgiram, dizendo que Jesus já havia voltado. Mas Paulo afirmava que quando o dia do Senhor chegasse, haveria uma grande rebelião contra Deus. Junto a essa revolta, surgiria um homem mau e perverso, também chamado de Anticristo. Enquanto Jesus Cristo é a verdade, o homem mau é a representação humana da mentira. A Bíblia relata que esse homem aparecerá antes da volta de Jesus e enganará os judeus e o mundo com mentiras, falsos milagres e operação de maravilhas que causarão espanto em muitas pessoas. Por causa da sua maldade, ele será chamado de Homem do Pecado. O anticristo estará acompanhado de outra pessoa que recebe o nome de falso profeta, pois também enganará o mundo com uma falsa religião e levará as pessoas a adorarem e servirem ao anticristo. Será um tempo de muitas trevas, e todos quantos rejeitarem as ordens do anticristo serão severamente punidos ou pagarão com a própria vida. O Senhor prometeu que a igreja do Senhor será arrebatada, num abrir e fechar de olhos. Paulo passou muitos anos fazendo viagens e anunciando o Evangelho. Durante as suas viagens missionárias, ele abriu igrejas e nomeou alguns homens para serem seus cooperadores. Dentre eles estão Tito, Silas, Barnabé e Timóteo. Timóteo era líder da igreja em Éfeso. Entretanto, pelo fato de ainda ser muito jovem, ele precisava dos conselhos de alguém mais experiente. Para ajudá-lo a cumprir a sua missão, o apóstolo Paulo lhe escreveu 2 cartas que continham várias orientações, com palavras de encorajamento para o jovem pastor. Para ser respeitado como autoridade, ele precisava ser exemplo de bom comportamento, se dedicar à leitura das Escrituras e pregar o Evangelho com coragem. Quando Deus escolhe alguém, ele não se preocupa com a idade. O importante é estar com o coração cheio do Espírito Santo. Paulo confiava em Timóteo, pois sabia que ele era obediente e fiel. Timóteo aprendeu desde cedo, com sua mãe Eunice e avó Lloyd, a importância de viver de acordo com a palavra de Deus. Ouvir e obedecer aos pais é um mandamento do Senhor. Timóteo o cumpriu e foi muito abençoado. Que nós sejamos como Timóteo, obediente, fiel e exemplo de bom comportamento. Assim fazendo, seremos grandemente abençoados por Deus. Enquanto escrevia a segunda carta ao jovem discípulo, Paulo aconselhou Timóteo a permanecer firme nas verdades que aprendeu com os mestres da fé. O apóstolo Paulo queria que Timóteo entendesse a importância da palavra de Deus e resume em poucas palavras o que é o Evangelho. Paulo ensina que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Tudo o que precisamos saber para nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus está registrado nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Ela tem como objetivo nos ensinar a verdade, corrigir as nossas falhas, condenar o erro e instruir quanto à maneira correta de viver. Assim sendo, precisamos crescer com essa convicção, tendo sempre reverência e respeito enquanto alguém estiver lendo a palavra.
Timóteo entendeu isso e, mesmo sendo jovem, continuou o trabalho iniciado por Paulo, imitando a fé, o amor, a paciência e a maneira de agir do seu mestre. Quando oramos e lemos a Bíblia, fazemos com que nosso espírito esteja mais forte que nossa carne, e assim vencemos o pecado. Portanto, leia e estude a palavra de Deus. Tito era um pastor muito dedicado à obra de Deus. Certo dia, ele recebeu uma difícil missão: organizar uma igreja na ilha de Creta. A carta direcionada a Tito serve para instruí-lo na missão que acabara de receber. Com relação aos presbíteros, Paulo escreve que ele deveria escolher homens íntegros e comprometidos com o evangelho, pois eles seriam responsáveis por combater os falsos profetas, que espalhavam mentiras e enganavam o povo de Deus. Além de instruções sobre a escolha dos líderes, Paulo adverte ainda sobre o comportamento correto dos velhos, das mulheres, dos jovens e dos servos. Os ensinamentos de Tito deveriam estar de acordo com a doutrina verdadeira, e o próprio Tito deveria ser exemplo de boa conduta. Todas essas instruções eram necessárias, pois Creta era conhecida pela prática de alguns pecados como mentira, preguiça e glutonaria. Tito se responsabilizou por apresentar a graça que nos purifica e nos conduz à salvação. Da mesma forma, Deus espera que os crentes da igreja de hoje sejam íntegros e comprometidos com o Evangelho. Podemos considerar Tito um grande missionário. Que Deus nos conceda um coração missionário, disposto a pregar o Evangelho não apenas com palavras, mas principalmente com obras de justiça. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, encontramos a história de dois personagens um tanto curiosos, chamados Filemon e Onésimo. Filemon era rico e foi amigo e companheiro de Paulo na obra missionária. Ele permitiu que uma igreja fosse aberta em sua própria casa. Certo dia, um dos escravos de Filemon fugiu e foi parar na mesma prisão onde estava o apóstolo Paulo. Naquele lugar, o apóstolo o evangelizou e o escravo se converteu. Ele se tornou um irmão em Cristo e discípulo do apóstolo Paulo na prisão. Paulo precisava da ajuda de alguém na prisão, mas ao mesmo tempo sabia que precisava restabelecer a relação entre Filemon e Onésimo. Então, o apóstolo envia Tíquico para acompanhar a Onésimo no trajeto de volta à casa de Filemon. Com muita ternura, Paulo pede a Filemon que receba Onésimo novamente, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Segundo a lei romana, o escravo fugitivo, depois que fosse recapturado, poderia pagar com a própria vida. Imagine Filemon, sendo cristão, ter que receber de volta um escravo que, segundo a lei, merecia ser duramente castigado? No entanto, o apóstolo Paulo o encoraja a fazer o que nenhum senhor daquela época teria coragem: receber o escravo fugitivo sem castigá-lo. Certamente era uma decisão desafiadora. Além de recebê-lo em sua casa, Filemon precisava perdoá-lo. Essa foi uma situação muito difícil para Filemon, pois somente pela obra do Espírito Santo em nossos corações somos capazes de amar e perdoar aos nossos inimigos. Paulo se dispôs também a pagar todas as dívidas de seu discípulo para não causar prejuízo a Filemon. Esses dois personagens provam a obra de Jesus na vida deles, a ponto de fazer com que o amor e o perdão se tornassem possíveis por meio de atitudes. O perdão é fruto do amor de Deus. Quem não perdoa não pode dizer que tem o amor de Deus em seu coração. Talvez pode estar entristecido com um amigo, irmão ou mesmo com seus pais. Mas saiba que o Senhor quer que você perdoe, mesmo se a culpa for completamente da outra pessoa. Seus amigos podem falhar com você. Seus pais pensam sempre no melhor para a sua vida e, por isso, chamaram a sua atenção. Mas saiba que o Espírito Santo conhece o seu coração e não quer ver você magoado.
O verdadeiro Filho de Deus sabe que a melhor decisão é perdoar, pois a recompensa vem do Senhor. Se for difícil ou impossível cumprir essa missão de perdoar, peça a ajuda do Espírito Santo. Ele pode capacitar você a amar e perdoar como o Senhor Jesus amou e perdoou. Quem pratica a palavra de Deus ama o seu próximo.